Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, falando com a terceira idade, né? O grupo Reviver. Muito obrigado pelo convite que a Graça me fez de conversar com vocês nesta tarde. E eu vou rapidamente, né? Porque aqui também é um projeto diferente, nós não estamos nos vendo, mas eu estou falando com vocês neste momento, me imaginando vocês assistindo esse vídeo aqui. Então, é muito bom estar com vocês. Muito obrigada. E o salmo que a gente vai ler essa tarde para meditar é o Salmo 23. Então, onde você estiver, se quiser abrir a Bíblia para acompanhar junto comigo, você pode fazer isso, se não, preste atenção, porque você já deve sabê-lo de cor, né? Porque é um salmo muito conhecido. Davi provavelmente escreveu esse salmo no momento uma idade bem avançada que ele tinha, né? E tem alguns estudiosos que dizem que ele estava até já pensando na morte dele, mas ele escreveu esse salmo. Então é interessante saber um pouco do contexto, como ele estava, né, neste momento que ele escreveu. Então, o Salmo começa assim, se você estiver acompanhando a Bíblia, você vai ver também. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu estou abaixando o meu olho aqui porque eu estou lendo a Bíblia, tá bom? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. É um salmo muito conhecido. E hoje aqui eu vou me deter nos 4 primeiros versículos desse salmo. Esse salmo cabe, assim, vários tipos de pregações, de mensagens, porque a cada versículo nós temos uma fortuna, um monte de informações, e Deus se revela à nossa vida a cada versículo. E se você parar para meditar a cada versículo, você vai ver que Deus tem alguma coisa para falar no nosso coração. E eu queria começar a dizer sobre a primeira palavra que tem neste salmo. Então a gente começa o salmo assim como? O Senhor. E aí, em algumas vírgulas, em algumas Bíblias está assim, Senhor, vírgula, é o meu pastor e nada me faltará. Então, se eu convidasse você agora a repetir para mim, o Senhor é o meu pastor e o que você responderia? Nada me faltará. E eu convido hoje você pensar um pouquinho, não mudando a Bíblia, mas pensando de um outro olhar nesse primeiro versículo aqui. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor. Naquela hora, Davi estava dizendo para ele mesmo, né, para o Senhor, que o Senhor, o Deus que ele acreditava, o Senhor absoluto na vida dele, era o pastor dele. Ele não começa assim, os salmos geralmente começam com angústia de Davi, né? Os salmistas, geralmente eles começam os salmos, se você prestar atenção no livro de Salmos, dizendo das suas dificuldades, da sua angústia, da sua dor, e trazendo a lamúria, né? A necessidade dele. Mas aqui nesse salmo, ele começa falando, o Senhor.
E esse "o Senhor" já é algo importante para a gente parar e ler um pouquinho. Para esse salmo ter sentido na nossa vida, eu preciso ter certeza se esse Senhor de Davi é o Senhor que eu conheço. Porque Davi fala assim, o Senhor que ele tem como referência, que era o Deus de Israel, que era o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que ele conhecia. Esse Senhor, ele é o meu pastor. Por que meu pastor? Qual era a profissão de Davi? O que Davi fazia? O que ele sabia fazer? Era cuidar das ovelhas. Davi era um pastor. Então, a mensagem aqui é de um homem que cuidava das ovelhas. Então, a referência dele era as ovelhas. E o seu Senhor para ele era o seu pastor. Por quê? Ele sabia, como pastor de ovelhas, o que era ser o Senhor daquelas ovelhas. E o que um Senhor das suas ovelhas faz com as suas ovelhas? Ele cuida, ele protege, ele guarda. E esse Senhor aqui é o Senhor que Davi está dizendo. Então, quando a gente se propõe a pensar, o Senhor é meu pastor, e tem esse finzinho aqui, né? Nada me faltará. E aí eu convido você a pensar, o Senhor é meu pastor e Ele nunca me faltará. Ele nunca me faltará. Esse Senhor que Davi estava se referindo era aquele pastor que nunca ele ia desampará-lo. Ele nunca vai esquecer de mim, ele nunca me desamparará. Ele sempre vai estar junto comigo, ele cuida de mim. Davi tinha a convicção que na vida dele, que ele tinha um pastor, que ele acreditava, que ele confiava, que cuidava dele. E esse fator nunca vai me faltar. Então, o Senhor é meu pastor e ele nunca me faltará. O Senhor é meu pastor e ele nunca me faltará. Muitas pessoas podem pisar na bola com você, né? Amigos podem te esquecer, famílias muitas vezes podem te esquecer. Mas quando você tem o Senhor da sua vida, você conhece Ele, você confia nele, você sabe quem Ele é, você sabe que Ele é o seu Senhor, certo? E eu louvo o Senhor porque eu conheço Ele como meu Senhor. E você conhece qual é o Senhor da sua vida? Imagino aqui que todos nós temos o Senhor da nossa vida, dentro da igreja aqui, que a gente conhece, o Senhor é o nosso Deus eterno, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui, Davi se referia ao Pai, ao Senhor, porque ele ainda não tinha Jesus lá. Mas ele tinha o Pai, ele sabia que ele tinha um Senhor, Criador, que o amava e que cuidava dele, e ele confiava nele. E aí esse cuidador, o que ele faz com a gente? Né? E aí Davi percebe que ele nunca faltará, por quê? Nos momentos difíceis, Deus estará com você. Porque Ele nunca te faltará. Nos momentos de alegria, Ele também estará com você. No momento de necessidades, Ele também estará com você. Aquelas ovelhinhas confiavam que o pastor das ovelhas sempre estaria com eles. Se essa ovelhinha se perdesse no caminho, mesmo que ela fosse lá para o fundo do poço, o pastor ia até ela, deixava todas elas lá no rebanho e ia atrás dela. Por quê? Nós somos pessoas
individuais para esse nosso Senhor. Ele cuida de nós de uma forma individual. Ele conhece a tua vida, Ele conhece a minha vida, Ele conhece o nosso ser. E Ele sabe de você, as suas necessidades, o que você precisa. E dentro disso tudo, Jesus, nesse salmo aqui, ele fala assim, o que o pastor faz? Ele cuida da gente, e aí a gente vai lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me deixará, Ele nunca faltará na minha vida, Ele está comigo o tempo todo. Por quê? Ele é onisciente. Deus é aquele que está o tempo todo ao seu lado, conhecendo a sua necessidade. Se Ele é realmente o seu Senhor, Ele é aquela pessoa que está o tempo todo te olhando, sabendo das suas necessidades. E aqui, Ele também nos cuida da necessidade material. Olha bem, o que Ele faz com as suas ovelhas? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aonde é que o pastor leva as ovelhinhas para ser cuidadas? Quando elas estão cansadas, quando elas precisam de alguma coisa, ele leva elas para os pastos verdes. O que a ovelha precisa para comer? Pasto e água. Então, ele deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E aqui, quando a gente vê isso, é o cuidado da necessidade que essas ovelhas tinham. E quando o Senhor diz que Ele está com você a todo tempo, a todo momento, porque Ele é onisciente, então, a qualquer lugar que você esteja, na sua casa, dentro da igreja, na rua, no metrô, em qualquer lugar, o Senhor está cuidando de você. Ele vai satisfazer todas as suas necessidades materiais, no sentido do que você precisa para viver. E aqui no caso das ovelhinhas, o que elas precisavam? Era dos verdes pastos e da água para elas poderem comer. E esse pastor cuidou o tempo e leva essas ovelhas a ter essa satisfação dessas necessidades. E presta atenção que aqui, essas verdes pastos, não é um pasto qualquer, meio ressecado, seco, não. São verdes, são formosos. Para quem já gosta de ir na feira e pegar aquelas verduras fresquinhas, verdinhas, que dá vontade, água na boca para beber, é o cuidado que Deus tem por você. Ele conhece quais são as suas necessidades. E é isso que nunca faltará para você. O cuidado das suas necessidades básicas. Só que muitas vezes a gente fala assim, então já que é assim, eu tenho uma necessidade de ter uma casa na praia. Eu tenho uma necessidade hoje, na quarentena, de estar na rua, passeando na rua. É uma necessidade minha, mas é uma necessidade básica. Você tem comida dentro de casa? Você tem água dentro de casa? Você está bem cuidada dentro de casa? Você tem aonde ficar? Tem alguém te cuidando? Tem alguém junto com você? Você tem condição de ter esses elementos básicos dentro da sua vida? Então, Deus está te cuidando nesta hora. Então, o seu Senhor, aquele Senhor que é o dono de tudo, é aquele que vai com você em qualquer caminho, aquele que acompanha você a qualquer momento, que está com o olhar em você. Ele está a cada dia olhando para as suas necessidades. E aí no versículo 3 tem assim, refrigera minha alma. Lá em cima a gente viu que Deus estava
que esse pastor aqui, né, dentro desse salmo, ele estava pegando as ovelhinhas e levando para saciar as suas necessidades físicas, que é a comida e a bebida. Mas aqui, no refrigera minha alma, é outra coisa. Não é o que eu como, o que eu me cubro, aquilo que eu me visto, mas é como eu sou cuidado na minha alma. E quando a gente fala de alma, a gente fala uma coisa que ninguém vê. Quem vê é você. Como está o meu coração? Como estão os meus pensamentos? Não tem dia que você levanta com alguma luta, algum medo, alguma dificuldade, alguma situação triste no teu coração, alguma dúvida, de alguma incerteza, quando uma porta se fecha, quando alguma coisa inesperada acontece e eu perco os meus recursos e aí eu estou sozinha, eu me vejo sozinha. Onde é que a nossa alma entra? É naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente foca, né? Que está doendo a gente naquela hora. E que não é uma coisa que está me faltando materialmente, mas é algo dentro de mim, no meu coração. E quando essa palavra vem, refrigera a minha alma, eu penso assim, o que é um refrigerante? Se você está no meio de um deserto, um calor danado, né? Aqueles dias bem quentes. Aí chega uma pessoa e fala assim para mim, para você, você quer um refrigerante? Refrigera refrigerante, não lembra bem essa palavra? Então pensa assim, aquela sede, aquela vontade de tomar uma coisa assim que te sacia. Aí te dão um copo de água gelada ou um refrigerante. Se for uma coca e você seja diabético, se fosse diet até melhor, né? Aí seria perfeita. Mas aí aquilo vai fazer o quê? Quando você toma aquela coca geladinha, e ela desce em você, o que te traz? Um momentâneo alívio. E esse refrigera a minha alma é também uma necessidade espiritual, emocional que todos nós temos. E vivendo agora nesse processo agora de isolamento, de estar distante das pessoas, os netinhos, da família, da igreja, do nosso dia a dia, e isso vai passando os dias, e o temor desse vírus invisível que a gente está vendo aí e que nem sabe o que vai acontecer, quando que vai ter uma vacina para ele. Então a gente fica, qual é a resposta? E aí eu lembro que eu tenho um Senhor que me ama, um pastor que cuida de mim e que ele cuida da minha alma, ele refrigera a minha alma. Isso tudo é possível quando aquele Senhor, realmente, ele é o Senhor da minha vida. E como que eu experimento isso? É nesses momentos que a gente passa pelo vale, que a gente passa pelas dificuldades, de não ver quase ninguém, de ficar só tentando ver pela internet os cultos e participando de longe, mas o que a gente tem no nosso coração quando a gente sabe, tem a certeza que o Senhor é o nosso Senhor, a gente pode crer que Ele é onisciente, Ele sabe do seu coração, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe aquilo que você precisa, e Deus está presente para dizer, eu sou o seu pastor e nunca deixarei faltar nada para você. Eu sempre, a minha ausência, isso você nunca vai ter. Tudo pode sumir da sua volta, mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas são as promessas e muitas outras que a gente tem na palavra do Senhor, que nos leva a crer que haja o que houver, Ele continua sendo Deus. E Deus está aí, na sua solidão,
no seu recuo, nas suas dificuldades, agora nessa quarentena, mas qualquer outra que você já experimentou, você sabe que Ele pode te levar para águas mansas. Né? E essa água que ele dava lá para a ovelhinha não era água turva, que ela não conseguia beber, mas são águas tranquilas, onde ela poderia descansar. E qual é a nossa água hoje? Olhando para a Bíblia, qual é o nosso alimento hoje? É a palavra do Senhor. É quando você busca a palavra do Senhor e o teu coração enche com aquilo que Deus quer falar na sua vida. E vem um louvor na tua cabeça e você começa a louvar o Senhor, mesmo que você não lembra do contexto, do louvor inteiro, mas aquele refrão, aquilo você pode declarar as promessas de Deus na sua vida e o refrigério do Senhor vem. Então este é o pastor que cuida de você. E aí no versículo 4, para a gente terminar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. E tem horas que Deus usa estes momentos que a gente tem inesperados na nossa vida, que de um dia para o outro ela muda. Fica em casa e não saia de casa. Deus usa este momento para tratar com o teu coração, para tratar com a tua alma. E esse Senhor, que é o Senhor de tudo, que conhece tudo, Ele sabe o que vai no teu coração. E Ele sabe o que que você precisa entregar para Ele. Que você precisa entregar para Ele dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor refrigere a minha alma. Hoje eu acordei desanimada, mas hoje eu sei que o Senhor continua comigo. O Senhor está aqui comigo, porque o meu Senhor é onipresente. Ele está com você em qualquer lugar. Por isso podemos cultuar o nosso Deus na nossa casa, com o nosso tempo com Deus, com a nossa meditação na palavra de Deus e com a alegria da nossa salvação. E aí no verso 6, só para eu terminar agora, eu quero fechar com vocês. E o que vai acontecer? Certamente, o que vai te acompanhar? A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Teremos uma vida eterna, mesmo que você estiver passando pelo vale da sombra da morte. Mesmo que seja uma morte física, uma morte espiritual, uma morte física e espiritual, Deus está lá. E Ele vai até o último momento não faltar na sua vida. Ele vai estar te acompanhando. Que Deus abençoe, nos fortaleça nesse período de quarentena e que a gente possa se encontrar em breve e nos abraçarmos e declararmos juntas, olhando uma para a outra, que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Que Deus te abençoe. Muito obrigada.